Pode começar. Estamos tímidos hoje, amigos. Como estão? Estamos felizes por recebê-los. Ao meu lado está o Marcos e aqui é o Andrés. Vamos fazer a 7ª lição hoje do nível fundamental. Lembrem-se que estamos no nível fundamental e estamos fazendo as classes introdutórias. Este ciclo são 10 sessões, já estamos na 7ª, faltam 3. E o tema hoje é Não há outro além dele. Aqui ao meu lado, como eu disse, está o Marco. Olá, uma grande saudação a todos. Estamos felizes e agradecemos ao Criador a oportunidade que nos dá nesta classe de estarmos aqui. Lembrem-se, antes de partir, fazemos a parte introdutória. Lembrem-se que temos as classes terças-feiras, ao vivo em português, de perguntas e respostas, onde nós respondemos as perguntas, dúvidas, coisas que não pôde ter sido esclarecido na classe de domingo. E vamos aprofundar temas que não foram aprofundados. Por outro lado, pedimos que enviem perguntas, inquietudes sobre o tema, não há outro além dele. Vamos responder perguntas mais relacionadas e que têm a ver com o tema. Perguntas que não foram respondidas, seja por questão de tempo ou que não tem a ver com o conteúdo, poderão ser respondidas na terça. Lembrem-se que semana passada tivemos uma classe atribulada por problemas técnicos, mas agora está tudo ok. Marcos. Sim, vamos começar com a leitura? Sim. Antes de começar, Marco, o tema que vamos falar hoje é o não há outro além dele. A gente já falou. É uma lei dentro da Kabbalah. Os cabalistas, pelo nível de realização e alcance espiritual, chegaram a mencionar esta lei. E eu digo nível de realização ou alcance, porque nós que somos estudantes de Kabbalah, é difícil entender e aceitar, devido à situação de vida que temos, as circunstâncias, aceitar esta frase, não há outro além dele, além do Criador. Quem é ele? O Criador. Quem é o Criador? A fonte. E este é o tema de hoje. Então vamos partir pedindo que o Marcos leia uma parte do texto do Shamat, o Shamat número 1. Bom, amigos, Shamat número 1, não há outro além dele. Está escrito, não há outro além dele. Isso significa que não existe nenhum outro poder no mundo capaz de se opor ao Criador. E a razão pela qual o homem vê que no mundo há coisas e poderes que negam o poder do alto deve-se a que o Criador assim deseja. E este modo de correção chama-se a mão esquerda rechaça e a direita aproxima. Isso significa que aquilo que a esquerda rechaça significa uma correção. Isso significa que no mundo existem coisas que desde o princípio têm como finalidade desviar o homem do caminho correto, e por meio dos quais é rechaçado da santidade. E o benefício dos rechaços consiste em que, por meio deles, a pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo de que o Criador lhe ajude, visto que vê que de outra forma estaria perdido. A pessoa não só progride em seu trabalho, senão que retrocede, ou seja, carece da força para observar Torá e mitzvot, inclusive em Lorishma, não em benefício dele, pois só superando todos os obstáculos de forma genuína, acima da razão, pode observar Torá e mitzvot, mas a pessoa nem sempre possui força necessária para sobrepor-se acima da razão. Pelo contrário, encontra-se forçada a desviar da senda do Criador. Deus não queira, mesmo em Lorishma. Esta é uma porção do Shamat número 1, que é um texto fundamental. Então, o que ele nos diz? Pergunta o Andrés. Bom, o que principalmente nos diz é difícil de entender, porque você comentava antes da classe,
ter essa percepção de que não há outro além dele é um nível de realização. Então, se nós estamos no caminho e não alcançamos ainda este nível, em que podemos dizer que não há outro além dele, temos que nos esforçar para alcançar este estado. Porque para nós, nos custa, no início, muito assimilar isso, porque dizer que não há outro além dele é simples, inclusive racional. Mas quando nós realizamos coisas que ocorrem no mundo, por exemplo, tudo que ocorre como violência, guerras, delinquência, corrupção, a pessoa vê falhas em todos os níveis da sociedade, nos governos, instituições, as pessoas veem que o mundo como se estivesse em desordem. Então lhe custa assumir no início que não há outro além dele. Se não há outro além dele, por que há essas coisas no mundo? Inclusive muito mais além também. Dentro das coisas boas que ocorrem, nos custa atribuir ao Criador. Por exemplo, eu tive uma chance no trabalho e posso assumir que é pelo meu bom desempenho alcançar. Ou porque o chefe que tenho decidiu me premiar com isso. Inclusive as coisas boas nos custam atribuir a uma única força, que é o Criador que se manifesta assim neste mundo. Ok, o que o texto nos diz, e eu também o marco, é que os sucessos que ocorrem na vida, nós calculamos e dividimos como situações boas ou más. E atribuímos forças à situação. Nós temos a responsabilidade ou colocamos a culpa no chefe, na sorte, isso ocorreu comigo. Então estamos atribuindo forças e responsabilidades a outros, sendo que os cabalistas nos dizem que existe uma única fonte, existe uma só energia, e essa energia ou fonte, a única coisa que nos quer dar é a doação. Então quer nos doar amor. E esta forma de entregar amor é por meio das luzes. Isso nós vamos ver adiante. De uma luz. Nós, o que temos são comportamentos materiais, físicos, situações, e dividimos como bom e mal, o que nos convém ou não. E é difícil, então, o que nos diz o cabalista. A Kabbalah nos diz que tudo que ocorre conosco vem do Criador. Se tudo que consideramos bom ou mal, conforme nossa percepção e conforme o cálculo do nosso ego, há coisas boas ou más. E na verdade tudo é bom. E deve-se definir então as duas forças. Quando o Criador dizemos que é uma intenção, que vem uma luz e nos dá amor, a intenção do Criador, nós dizemos que tudo que ocorre conosco e tudo que nos é apresentado nesta vida é um plano. Existe um plano da criação. E este plano da criação, para nós e a humanidade, é que nós devemos nos corrigir. Que devemos nos corrigir espiritualmente. Corrigir o quê? Corrigir nosso desejo de receber. Então, o que nos apresenta são situações que ocorrem na vida, situações que o Criador nos entrega para nos corrigir. Certamente eu não vejo o trabalho como positivo, entretanto, é para a minha correção espiritual. Então, que correção espiritual é essa? Ela deve partir com perguntas ou inquietude que temos, no sentido de partir o ponto no coração. Quem sou eu? Qual o sentido da vida? Para que eu vivo? Existe alguma transcendência? E este ponto no coração surge, em geral, devido às situações que ocorrem conosco. Portanto, com isso queremos dizer que o Criador não é só para doar a nós, mas sim para a nossa correção espiritual, não para o nosso bem-estar material. Isso por um lado. Por outro lado, temos que dizer que a criatura, nós, temos que ser ativos neste processo. Ou seja, nós estamos
99%, se vemos coisas como boas ou más, não temos ponto no coração e não vamos justificar o Criador. Entretanto, se estamos neste caminho, no caminho espiritual da Kabbalah, deve surgir em nós este princípio, de trabalhar este princípio, como disse o Marco, no sentido que, todavia, não temos alcance espiritual para dizer e justificar o Criador. Tudo que ocorre conosco, dizemos não há outro além dele. Se dizemos, na verdade, parecem palavras vazias, ou ocas no ar, soltas no ar, e temos que nos convencer pouco a pouco, entendendo que tudo que nos rodeia, minha filha, minha senhora, meus amigos no trabalho, as pessoas que, por exemplo, eu tive algum problema, vem do Criador. E aprender que todas as situações, o Criador se revela, se mostra através de outros, que se apresenta com caras diferentes, formas diferentes. E eu não vejo o Criador. Eu vejo o amigo e o inimigo. E não vejo nenhuma força. E este é um dos desafios que teremos. Um dos esforços que temos que fazer dentro desta lei é entender que todo sucesso que ocorre conosco vem do Criador. Sim, todo sucesso, complementando o que dizíamos recém, não apenas a nossa vida, ocorrem coisas boas e más, que o desejo receber classifica entre doce e amargo. As coisas boas são doces e as más amargas. Também as coisas que não têm muita transcendência, que não damos importância, que vemos passar, mas tudo que podemos discernir nesta realidade chega do alto, do Criador, que nos apresenta todos esses sucessos para que possamos corrigir nosso estado. Portanto, se não vemos o Criador por trás dos atos e atribuímos a outras forças, caímos na idolatria. E é importante saber isso. Então, se eu culpo uma força externa que não o Criador por algo que ocorre, eu estou negando o poder absoluto dele e estou caindo no estado de idolatria. E é importante que a pessoa, ao cair neste estado, há um fragmento que diz o seguinte: então, finalmente determina que ninguém pode ajudá-lo senão o próprio Criador. Ou seja, se eu cair nesse estado que não posso chegar a discernir que não há outro além dele, então eu tenho que pedir ao Criador para chegar a este estado onde posso justificá-lo de forma plena. Porque enquanto eu vejo que no mundo ocorrem coisas negativas, mas que não posso atribuir ao Criador, então eu tenho que elevar uma oração para que me ajude a ver isso e ver o propósito por trás disso. Porque nós dissemos que o propósito da criação e o plano da criação é dar abundância às criaturas, levar a criatura à plenitude. E se não conseguimos ver isso, é porque a percepção que temos da realidade não alcança a espiritualidade. Então, na medida que vamos aproximando, nos aderindo desta percepção que nos permite revelar em parte o Criador, vamos justificar cada um dos atos e situações que vivemos. E poderíamos, de alguma forma, dizendo que certamente há uma força que dirige toda a realidade. Eu quero reforçar algo que você falou, Marco. A idolatria. A idolatria está em atribuir a outros outra força. Ou seja, o princípio é que não há outro além dele. Ou seja, não há nada que não venha do Criador. Que é muito forte, significa que o meu pensamento, meus pensamentos, o que eu sinto, o que eu estou dizendo, vem do Criador. Como também o que diz você neste momento na sua casa, ou o que diz sua filha, sua senhora, esposa na casa. Ou seja, tudo vem do Criador. Tudo vem do Criador. Portanto, quando alguém diz e atribui a sorte, uma sorte má, eu tive uma sorte, ou atribui não, essa minha senhora não me entende, e isso passa porque ela tem culpa ou responsabilidade, nós atribuímos a outros
outras forças. E se contradiz com o princípio de que não há outro além dele. Então, isso é atribuir a outras entidades forças que não existem. Se tudo vem do Criador, este é um princípio. O segundo princípio é que tudo o que ocorre conosco está num plano. O plano da criação. A descida das almas de Ensof, o desenvolvimento deste mundo para a correção 6.000 anos e depois a subida. E este é o plano da criação. A correção das almas. Lembrem-se que a alma, ela é uma. E se quebrou. E o plano da criação é que temos que unir esta alma quebrada em diferentes pontos, na metáfora que usamos, e o que temos que fazer é unir os pontos para criar uma única alma grande, uma só alma, que é Adão. Portanto, o que estamos fazendo agora é desenvolver em nós e na humanidade o despertar dos pontos no coração. Lembre-se que o ponto no coração é a metáfora para dizer que o desenvolvimento do mundo espiritual, a inquietude espiritual e o despertar e a união das pessoas que buscam o desenvolvimento espiritual por meio da Kabbalah, para criar uma única alma. E é por isso que enfatizamos a importância de que vocês estudem, se conectem, vejam as classes do Dr. Michael Leitman, as classes matinais pela internet, ou participem em grupos mais tarde, não agora. Quando terminar o nível intermediário, o grupo jovem, buscar um grupo físico ou criar grupos virtuais. Isso por um lado. Então, a pergunta que surge aqui é: o que eu devo fazer? Se não há outro além dele, o que eu faço? Então, todo fato que vem é do Criador. E nós dizemos, bom, justifiquemos o que ocorre conosco, justifiquemos o Criador. Não vamos brigar com o Criador, mas vamos justificar os atos. Portanto, a pergunta que se instala tem relação com o que eu faço. Eu não faço nada, então eu fico em casa, vendo televisão, com a minha família. Se tudo está feito e este é o plano da criação, e no final já sabemos o que vai ocorrer, é como no fim do filme, já sabemos o que vai ocorrer, o que eu tenho que fazer então? E aqui o Marco vai responder. Justamente, existe um fragmento também deste texto, não há outro além dele, que esclarece esse tema, dizendo: e somente se a pessoa possui um desejo sincero, receberá a ajuda da cima. E constantemente é mostrado a ela quão carente é seu estado atual. Isso significa que são enviados pensamentos e opiniões contrários ao trabalho e que têm como finalidade fazer com que a pessoa veja que não está unida com o Criador. E na medida que consegue sobrepor-se, sempre acaba vendo que está mais longe da santidade que os outros, que estão unidos ao Criador. Então, deve-se ter um desejo sincero e deve elevar a oração, sim, para que o Criador mostre isso. Isso, ou seja, nós temos que trabalhar, se esforçar, como dizia o Marco, nós temos que fazer o nosso meio shekel. Shekel é a moeda que se usa em Israel, é o ciclo em português, e há uma metáfora que diz que nós fazemos o nosso esforço, a metade do trabalho. Ou seja, depois nós vamos definir o esforço, nós fazemos o esforço, a metade do esforço, e a outra metade quem faz é o sócio, o Criador, o parceiro. Ou seja, deixar tudo para o Criador, não. O que eu tenho que fazer? Colocar, ou seja, um está criado com o desejo de receber, e a nossa essência é o desejo de receber. Temos que trabalhar esse desejo de receber. E esse desejo de receber, eu tenho que trabalhar a favor do caminho espiritual. E há outros caminhos. Há caminhos de todo tipo para todos os desejos. Mas não interessa este caminho, porque é esse que nos desenvolve o ponto no coração, o ponto da espiritualidade. É o ponto que nos une com o Criador
Então, temos que usar este desejo de receber e intencioná-lo, trabalhar o desejo intencionando, essa é a palavra-chave, intencionar, ou seja, dirigir, canalizar nossa energia, nosso esforço para o Criador. Como se faz isso? Intencionando por meio do desejo de doar. Então, se vocês vão dizer, como eu sei que os estudantes são pragmáticos, como é que eu faço isso? Então sabemos que temos o desejo de receber, temos que trabalhar o desejo de receber e temos que usá-lo. É isso que estamos dizendo. Temos que intencioná-lo, dirigi-lo. E essa intenção é através dos nossos pensamentos e nossas ações com relação ao estudo, com relação à conexão com os amigos. Aqui temos que deixar claro que quando falamos do conceito amigos e amigas, estamos falando de pessoas que têm o mesmo caminho espiritual. Com amigos e amigas, não falamos de amigos que temos no trabalho, os amigos, sei lá, de outro lugar. Não, falamos daqueles que estudam conosco, a Kabbalah. Ou seja, os amigos, por exemplo, de Guadalajara, ou de Tulancingo, no México, que estão estudando, ou da Venezuela, ou os amigos do Colômbia. Então, nós estamos cheios de amigos da América Latina que têm o ponto no coração desperto, têm a intenção de buscar a espiritualidade, o Criador. Portanto, o nosso desejo de receber, nós temos que canalizá-lo e usá-lo para nos conectarmos com o Criador. Como? Por meio do estudo. O estudo significa que temos livros e temos o professor, o Dr. Michael Leitman. E temos os amigos e amigas. Ou seja, o Criador, eu não posso me conectar diretamente com ele. Não é um trabalho eu e o Criador. Não é um caminho individual e direto. É um caminho mediado pelos textos, professor, Dr. Michael Leitman, e através do grupo de amigos e amigas. Aí já há um processo que temos que usar. O outro que mencionou recém o nosso amigo Marco é que usemos a oração. A oração, a prece, é o pedido. Não necessariamente uma oração determinada de um salmo. Pode ser somente um pedido determinado. E deve-se cuidar que aqui a oração não é para mim. Não é que eu diga, Senhor, Criador, eu quero tal coisa. Não, não é para mim. Porque aí eu desenvolvo meu ego. É para os outros. Quem são os outros? Eu tenho que pedir para que o meu amigo Marco, que está aqui ao meu lado, ou o Antônio, ou a Mônica, ou a Paty, que estão no outro lado da tela, se corrijam. Não vou pedir materialidade para essas pessoas. Vou pedir a correção espiritual. Que tenha uma boa intenção, a intenção correta. Portanto, queremos dizer que a oração é um caminho também, mas não é uma oração de pedido e súplica para mim, mas sim para os outros. E com relação ao caminho espiritual, nosso, não materialidade dos outros. Sim, é importante o que comentamos agora, e eu gostaria também de ler outro fragmento, porque muitos devem pensar que é difícil estar neste caminho, e como eu faço? Se me dizem que é fácil, não há outro além dele, e elevar a oração com a intenção de chegar à doação, porque estando nessa situação, bom, o Criador nos manda estados para quê? Para nos colocar à prova e nos afastar da santidade. Sim, é o que disse a metáfora do soldado, o rei e o soldado. O rei está no seu castelo, é o Criador, e não podemos chegar a ele. E para chegar a ele, temos que usar um caminho. Mas no caminho há o soldado. Sim, ele nos nega a passagem porque é seu trabalho. Ou seja, desenvolve nossa vontade de chegar. Então,
através dos obstáculos. E o fragmento diz: o homem sempre deve tratar de apegar-se ao Criador. Significa que todos os seus pensamentos devem se orientar para ele, e que, ainda encontrando-se no pior estado, um estado do qual não pode conceber-se a uma descida, não deve abandonar seu domínio, ou seja, deve pensar que está sob o domínio do Criador, isto é, não deve dizer que há outra autoridade que lhe impede de entrar na santidade, e que seja capaz de causar benefício ou dano algum. Então, como dizíamos no início, é difícil encontrar neste estado em que nós, cada coisa que consideramos como boa e que no desejo de receber as coisas boas são doces e as más amargas, temos que converter tudo isso em outra escala, ou seja, que é verdade ou mentira. E o que é verdade? O que nos aproxima deste caminho da correção. E mentira, tudo que nos afasta. Portanto, deste ponto de vista, isso se contrapõe um pouco com o critério do desejo de receber, que é amargo e doce. E temos que pensar em outro sistema, em como conseguimos essa adesão. E certamente, algumas coisas que temos que fazer, como chegar a essa intenção de doação, e para o melhor desejo de receber egoísta, é amargo para ele. Porque como eu vou me desprender de algo para doá-lo? Então, lembrando também que falamos de doação não no sentido material, porque no sentido material a pessoa acha que existe algo de dar a outro, e na verdade não existe. Porque tudo que existe na materialidade, a única coisa que fazemos é mudar de lugar, porque não nos pertence nada. Então é difícil, na materialidade, poder exercitar a doação. Mas podemos desenvolver a intenção, que é o que nos permite trabalhar num ponto mais elevado. Como poderíamos explicar isso? Que a intenção, na verdade, é um efeito em outro nível, além dessa realidade. Sim, a intenção, que é um conceito-chave aqui, o que já sabemos é que temos a base, e a base é que temos o desejo de receber, não o desejo de doar. O desejo de doar tem o Criador. Então, o paradoxo é que queremos nos aproximar do Criador, nos aderir a Ele, a uma essência que é totalmente oposta a nós. Ou seja, eu tenho o desejo de receber, como eu vou, então, ir até esta fonte que tem o desejo de doar? Então, eu tenho que ter equivalência de forma, eu tenho que passar de um estado para outro. E a maneira de trabalhar é por meio da intenção. O que é intenção? São pensamentos. Pensamentos que vão se traduzir no fim em atos. Eu tenho que trabalhar na intenção, que é meu pensamento com relação ao que eu vivo. Este é um espaço, ou seja, tudo que eu vivo diariamente, eu tenho que trabalhar este espaço, mas o outro espaço que nos interessa é quando a pessoa estuda, ou está na classe, ou num texto lendo de Kabbalah, e você tem que pensar no Criador, em correções, mas não na correção pessoal, na correção dos outros. E aí, nesse exercício, no exercício da intenção, está a ideia de que a pessoa está rodeada de luz. Tudo é luz. E na medida que eu tenho a intenção e oro pelos outros, me chega a luz de correção. Vocês me dizem, estou estudando, enquanto eu faço classe agora, eu penso no Criador. Sim. Antes de fazer a classe, nós pensamos no Criador. Fazemos uma intencionalidade e pensamos em nos conectar para chegar a vocês. E essa intenção de correção para vocês nos chega através da luz da correção, para nós. E de nós, nesta luz, um tema que não está no texto, essa luz nós canalizamos a vocês, ou seja, a luz circundante, passa, que é a mesma coisa que faz o Dr. Michael Lightman. Por isso que é importante a concentração nas classes, a todo um método de estudo. Não é falar
realizar ações, mas sim silêncio, concentração, 15 minutos antes. Há toda uma forma de estudar. Isto. Sim, eu gostaria de saudar os amigos que estiveram conectados no início. E no início tínhamos 11 conexões. No chat da Colômbia, Pati de Cali, Venezuela, Sarai Douglas, Chile, Roberto, Espanha, Maria José, México, Wendy, Davi, Pati, Beni Baruto Lancingo, do Equador, Luiz Lopes. E também tínhamos conexões no Zoom. Veja, aí estão os amigos e amigas. Mais amigas que amigos, com certeza. O Adri, Beni Baruch, Tulancingo, Diana, no Canadá, Tulancingo, Dorly Rodrigues, no Equador, Anitta, Gonçalo, Royer de Toluca, Luiz Alberto de Monterrey, Luiz Pinheiro de São Paulo, Maria Luísa de Toluca, Maria Cárdenas de Coluca, Maria Carmen, Mari Karen de Toluca, Maria Aldana e Tony. Deixa eu destacar a Maria José da Espanha, porque tem 5 ou 6 horas de diferença para nós. Então agora são como 2 ou 3 da madrugada na Espanha. E os nossos amigos de grupos que temos que destacar, Tulancingo do México, Toluca, os amigos de Guadalajara também, que estão sempre conosco. Bom, aí os amigos da Venezuela, que também estão no grupo. E vêm por gravação. Grande saudação. Isso. Então, eu tenho um tema também? Ah, qual é? Ah, logo. Ah, sobre a fé? Ah, que é um aspecto importante. Sim. Então, a fé, por que vamos falar da fé? Porque é um conceito distinto que se trabalha na Kabbalah. A fé como conceito comum e corrente é acreditar em algo e acreditar de pés juntos. Sem questionar se está errado ou não. Eu acredito em algo, ponto. Sem questionar. A fé, aqui na Kabbalah, tem um sentido bem distinto. É o estado de alcance que a pessoa tem. E o que significa o alcance? Significa, quando a pessoa diz que chegou ao alcance, significa que provou, teve a sensação daquilo. E pode dizer que existe aquilo. Ou seja, experimentou. Nós estudávamos antes, ele falava de experimentar. E eu falava de sentir. Se você não tem a sensação de algo, como eu sei que algo é doce? Porque eu provei e tive a sensação de doce. Como eu sei que algo é doloroso? Porque eu sofri e também tive a experiência, a sensação de dor. Portanto, passa pela sensação, ou seja, eu tive um alcance por meio de uma experiência. E posso dizer que algo é doce ou salgado porque eu tive uma experiência e eu posso dizer isso é assim. Isso é fé. Fé é que eu posso dizer que algo porque eu tive a sensação, experimentei e tive um grau. Este é um nível de alcance. Portanto, o que a pessoa deve desenvolver aqui é a fé, ou seja, desenvolver os níveis de alcance. O que são os níveis de alcance? A relação que a pessoa vai tendo com o Criador para dizer, sim, o Criador existe, é bom e bondoso. Ou para dizer, este grande alcance que mencionou o Marco no início, não há outro além dele. Este é um alcance muito elevado, uma fé muito alta. No nosso caso, ou pelo menos por mim, a pessoa desenvolve recém o tema da fé, ou seja, os alcances que a pessoa desenvolve, por exemplo, no meu caso, estou falando em termos pessoais, são baixos. Não é a crença, é o tema do alcance espiritual. Ok? Sim, e tem uma diferença substancial com respeito ao que se denomina fé simples. E a fé simples não apenas engloba aspectos espirituais, mas também aspectos práticos, como, por exemplo, nos dizem que há uma forma esférica e nós
acreditamos nisso porque vem de uma autoridade científica que diz que comprovou isso, que a Terra é esférica. E nós, como acreditamos nessa autoridade, temos uma fé simples porque não comprovamos. E também na espiritualidade se dá o caso que começamos com uma fé simples porque acreditamos, porque um grande cabalista disse, o professor disse, ou porque disse uma pessoa que tem confiança, etc., que não há outra além dele. Se eu parto de uma fé simples, eu não tenho como comprovar. Pelos meus meios, não sinto. Ou seja, me parece que provavelmente tem sentido. Então eu acredito que é assim. Eu acredito, mas parte de uma crença que eu tenho que chegar ao estado de verificação. E isso, amigo, é difícil. E todos nós estamos nessa senda. Porque assim como dizem, prove e veja que o Criador é bom, enquanto nós não chegamos ao estado que provamos e vemos que o Criador é bom, não estamos no estado de não outro além dele. Então temos que fazer um grande esforço para atribuir tudo a uma só força que rege toda a realidade. Que esta força, tudo o que faz é para nos promover a um estado melhor. Então, esta força nos empurra para que não nos conformemos com uma fé simples, porque essa fé simples é débil. É uma coisa, digamos, de argumentos, que eu quero convencer com argumento. Mas você provou é distinto, porque não podem argumentar contra o que você provou, percebeu e alcançou. Certo? Verdade. Então, quando a pessoa vive uma situação, pode vir qualquer coisa te contradizer ou questionar e você vai acreditar igual, porque vivenciou aquilo, sentiu, experimentou. Não importa o que seja o resto. Então deixa de ser algo que eu li ou teórico, ou que me disseram que é assim. É próprio, pessoal, ou seja, eu me apropriei dessa situação. Então, é muito mais convincente. Quando você escuta a fé aqui, se refere ao convencimento interno, o estado de alcance que a pessoa teve, certo? Isto. Há alguma pergunta antes de continuar ao tema? Por enquanto ainda não. Não temos perguntas, ainda não. Não sei se estão atualizando o chat, ainda não apareceram perguntas. Ok. Vamos continuar? Ok. Então trabalhamos no conceito da intenção. E a pessoa deve ter a intenção correta. A pergunta é, então, que vem imediatamente à mente, qual é a intenção correta? A intenção correta é doar ao Criador. Então, quando eu consigo essa intenção correta, em que momento? Na verdade, não sabemos nunca sabemos a intenção correta. Então, o que temos que fazer é pedir ao Criador que me revele qual a intenção correta, ou que me ajude, ou nos ajude a ter a intenção correta. Que me ajude o Criador, que nos ajude o Criador a ter a intenção correta para o estudo, para fazer a classe, ou ter a intenção correta para a oração. Ou seja, eu tenho que passar, como dizia o Marcos, que eu tenho que fazer um pedido, uma rogatória honesta, um pedido honesto ao Criador, para que me oriente ou me dirija o meu esforço, o meu meio shekel ao esforço que fazemos no coletivo e individualmente para chegar a Ele. Para quê? Para doar. Se no fim tudo é uma ação do desejo de receber, entretanto, esse desejo de receber vai tomando outra tonalidade, outra ação, algo distinto, já não é uma ação de receber por receber para mim, para o meu prazer. Eu recebo para doar a outro. Ou seja, eu recebo a luz do Criador, ou recebo o prazer do Criador para doar a outro.
E nessa medida, na medida que eu passo a vocês ou outros, é que a pessoa vai se assemelhando ao Criador. Ou seja, vai passando de um estado... Desculpe, eu me confundi. Do desejo de doar para o desejo de receber, eu vou passando gradualmente para um desejo de doar. A partir do desejo de receber, então, a pouco a pessoa trabalha e veja que a Kabbalah é pragmática. Não é só conhecimento e estudar, mas sim, temos que praticar muito, passar do estado do desejo de receber ao estado de pedir para doar. E assemelhar-nos, não ser iguais, assemelhar-nos ao Criador. Certo? Sim, temos uma pergunta. Douglas, da Venezuela. Sim, temos amigos da Venezuela. Tudo é um processo de aprendizado para crescer a outra esfera? Bom, a ideia sim, de transformação sim. E isso pode vir das nossas vidas passadas também. Aqui na Kabbalah se acredita que temos um aprendizado, vidas passadas. Que a pessoa tem certo aprendizado, certo elemento que a pessoa vai tendo. Eu vou usar o mesmo vocabulário que você. E aqui seria Reshimó a palavra, que vai aparecendo. O conceito de aprendizado. Agora, para passar a outra esfera, então entendemos aqui que a pessoa vai passando nas escalas, nos degraus, os 125 degraus dos mundos espirituais. E deles vai se convertendo em mundos espirituais, e cada mundo espiritual tem sua sefirá. Se é isso que você quer dizer, esfera. Então a pessoa está no desenvolvimento espiritual numa parte da escada. Com a escada nós falamos do desenvolvimento que vai do plano da criação de baixo para cima. Essa é a escada, ou seja, 125 degraus. Então não sabemos em que nível espiritual estamos, em que escada estamos, em que degrau. O que sabemos é que estamos no caminho, no plano da criação, e tentamos, ou nos esforçando, para caminhar por este caminho espiritual. Não sei se é relevante saber em que parte da escada. Não é a pergunta. Sim, talvez seja interessante resumir. Já vimos provavelmente em outras classes um detalhe disso, mas há uma descida da criatura dos mundos superiores. Essa descida foi sem ser sentido e se produziu um desenvolvimento depois dessa descida, um desenvolvimento que se diz que foram 6.000 anos de desenvolvimento da correção, e posteriormente vem uma subida, que a subida é consciente, ou seja, a descida é inconsciente, a criatura não se deu conta que teve a descida, depois houve o desenvolvimento do egoísmo, que parte por desejos básicos, depois riqueza, depois honra e glória, e chega o momento em que se interessa pelo conhecimento. Então chega todo tipo de sabedoria, e a pessoa pode chegar aqui pelo desejo de conhecimento do que, como eu posso empregar isso em meu benefício. Está bem. Por quê? Porque nós dizemos que não há outro além dele. E ele trouxe esse conhecimento pensando que poderia ter algum benefício de saber isso. E como disse o Douglas, está neste nível de aprendizado, ou desejo. Mas resulta que se te trouxe até aqui, é porque, de certa forma, essas centelhas de almas, esta pequena centelha se despertou na pessoa e começou a perguntar com respeito a de onde viemos nós, qual o nosso propósito, por que estamos aqui e para onde temos que ir. São perguntas fundamentais, e aqui a pessoa descobre que há um propósito para alcançar a adesão, a conexão com o Criador, e temos que nos aderir a uma característica do Criador, que é a doação, que não temos, porque somos totalmente opostos a Ele, e o Criador, se criasse algo igual a Ele, seria Criador, não teria criado nada novo. Mas como criou algo distinto a Ele, que não havia antes,
Então essa criação é nova, que não existia. Criou um desejo de receber, que não existia porque no Criador não tinha carência. Criou esse desejo de receber e que quer receber abundância, e dentro disso se desenvolve os desejos por toda a etapa de egoísmo, até o conhecimento, e do desejo de conhecimento desperta o ponto no coração. E começa a querer aderir-se a esta força inconscientemente, até chegar para um nível em que entra na espiritualidade. E quando entra na espiritualidade de forma plena, então pensa no que dizia o Andrés, desses níveis da fé que vai se desenvolvendo e começa a subir as escadas do nível espiritual até chegar ao nível elevado. Então o que disse o Marco recentemente na sua narrativa foi o plano da criação. Então tudo está dentro de um plano, de um mapa. E nós não vemos o mapa. Estamos imersos na cotidianidade, no dia a dia, nos desejos egoístas. Portanto, não vemos o mapa. O que disse recentemente o Marcos foi o plano da criação. A descida das almas, o desenvolvimento dos desejos, 6.000 anos, e a subida nesta escada, neste mundo espiritual. Então, nós fazemos a volta. E é isso que disse o Marco. Temos que lembrar que a alma única, Adama Rishon, se rompe, ou seja, o que falou na classe passada é que a alma de Adão se rompe, ou seja, na metáfora do pecado, é o desejo de receber e não resiste tomando da árvore do conhecimento, do pecado, e não da árvore da vida. E o conhecimento, a árvore do conhecimento, na metáfora já falamos assim, é que se rompe esta alma em vários pontos, desejos. Neste semiponto, semidesejo, então um desses pontos é vocês. Ou seja, como a correção Adão não pôde fazer, é muito mais fácil a divisão de uma só alma em vários pontos. E o que fazemos aqui embaixo, em Malhut, neste nível, é unir estes pontos e reconstruir este grande vaso, esta grande alma. Portanto, quando nós dizemos não há outro além dele, é que estamos fazendo recém as conexões, ou seja, a união para alcançar os pontos que separaram. E se despertam em cada geração, se desperta nas pessoas. Ou seja, se vocês estão desenvolvendo o ponto no coração, há outras pessoas em outros países, e assim vão aparecendo diferentes pontos no coração da busca espiritual, e na medida que nos conectamos, que nos vinculamos, que nos unimos, vamos formando uma grande alma. Agora, isso está dentro do plano da criação. E não sabemos. Na verdade, somos como marionetes. Marionetes que temos que tomar nosso próprio espaço de liberdade, que falamos antes, ou seja, colocar nosso meio cheque. Nos esforçarmos para nos conectar. Nos esforçarmos para avançar no caminho espiritual. Nos esforçarmos para armar, construir esta grande alma, e assim conseguimos a liberdade. Algo que tínhamos visto como um terceiro ou quarto tema nas classes do nível fundamental. Então, na medida que nós nos unimos, todas essas partes quebradas da alma de Adama Rishon, então o vínculo, a conexão, vai ser o amor e a doação. Este é o amor e a doação, que a pessoa pode ser diferente de mim, de personalidade diferente, mas nós buscamos nos conectarmos, porque temos o mesmo ponto para nos conectarmos do Criador, buscar o Criador. E há outras pessoas que não lhes parece, neste momento da sua vida, o ponto no coração. Estão em outros desejos, como dizia o Marco.
e buscavam fama, conhecimento, ou sobreviver também. E outros lhes surge o ponto, e essa é a ideia de se conectar, os pontos no coração. Quando falamos de conectar, estudamos juntos, como fazemos agora. Somos 20, 30 pessoas, 40 pessoas de vários países, culturas diferentes, mas todos temos algo em comum. Temos a busca espiritual, o ponto no coração. Agora, a estratégia, o objetivo é melhorar nossas relações, ou seja, temos que doar entre nós, aprender o desejo de receber a passar para o desejo de doar. E o desejo de doar é pedir ao Criador por vocês. Ou seja, se a conexão com o Marco é usar, não sei se é a palavra usar, mas o Marco é o Criador. Como você representa o Criador para mim. Eu não tenho o Criador direto, mas sim através de vocês. E através de vocês, da relação com vocês, vai se debelando, ou revelando, perdão, o Criador. Desvelando ou revelando. Essa é a palavra-chave. O conceito-chave é a conexão. Isso tem relação com o que você disse antes, da percepção da realidade. Porque o que está fora da pessoa, a pessoa não percebe. Porque tudo que sente como percepção é uma imagem que tem na sua cabeça. Então essa coisa que a pessoa vê como se fora, o amigo que está fora, como coisas cotidianas que vê que está fora, na verdade estão dentro do nosso cérebro, porque o que está fora nós percebemos de certa forma e fazemos uma imagem interna do mundo, mas o que está fora, na verdade, não vemos. O que está fora de nós é o Criador. Portanto, temos que nos acostumar que tudo que percebemos e nos afetam de fora se deve à ação do Criador. E quando nós... E aqui há duas perguntas que têm a ver com o tema, com relação à fé. Tomar decisão para o Criador é... Repete de novo. Tomar a decisão para o Criador é ver o que é verdade e mentira? Em relação à fé? A fé é a percepção, a intenção ou o sentimento? Bom, nós vimos que este conceito de verdade e mentira é que mentira é tudo que nos afasta da espiritualidade do Criador. E verdade é o que nos aproxima do Criador. E a mesma coisa com o bom e o mal. Se você quer ver o bem e o mal, é o que nos afasta da conexão com os amigos. E, portanto, a conexão com o Criador. O bom é tudo aquilo, toda a ação ou situação que eu favoreço a união e a conexão com o amigo. E, portanto, a conexão com o Criador. A isso se refere como bom ou mal, ou o que dizia no início, o marco da coluna esquerda e direita. A coluna esquerda é o meu desejo de receber. E esse desejo de receber me afasta do amigo. E me faz discutir com ele, e, portanto, eu discuto com o Criador e me afasto dele. Mas a coluna direita, a Torá, é a coluna que me permite me aproximar do amigo, me conectar com ele e me conectar com o Criador. No fundo, são duas forças que estão em nós e que estão nos rodeando, que nos empurram. E é muito dinâmico. Nós sabemos que isso é teórico, o que falamos, mas pragmático. É muito por experimentar. Sim, com respeito ao que pode se haver uma contradição agora, é que o nosso desejo de receber percebe como boas ou más, como doce ou amargo. E o que é bom para o ego é doce. Eu recebo uma gratificação, um presente, dinheiro, ganho na loteria, tudo isso que aumenta, ou seja, é muito doce, ótimo, saboroso. E tudo que é mal que ocorre comigo, que me bateram, me insultaram, tudo isso eu vejo como amargo. Eu não quero isso, não gosto. E me dizem que tudo isso que é colocado pelo Criador, sim. Portanto, o problema é que deve se passar dessa percepção de que talvez é contraditória,
que o que eu vejo como doce é mentira, porque me afasta da espiritualidade. Então é um salto difícil. Ou ver também o contrário, o amargo como um elemento que me favorece na espiritualidade. Sim, é complexo. E levando em consideração como criatura, nós fomos criados para viver no estado de egoísmo, porque o estado de egoísmo é o que nos permite manter-nos vivos e prosperar na Terra, criando uma família, comunidade, crescer, ter economia, intercâmbio comerciais, potências. Sim, mas chega ao estado do egoísmo, um momento que a pessoa não se satisfaz mais, não está satisfeita. E daí começa a quebra, a mudança qualitativa da pessoa que busca outras respostas, algo mais complexo e profundo, digamos assim, transcendente. Algo mais transcendente no início pode ser por uma boa motivação egoísta. E no caminho se dá conta que o que deve fazer é aderir-se a uma qualidade do Criador, a única que nos é revelado, que é a doação. E isso nos parece difícil, porque não queremos nos desprender. E é melhor, se queremos seguir este caminho, queremos ser os melhores de todos. Queremos estar numa situação em que alcançamos um grande nível. Mas essa é uma visão egoísta e não o que se espera. Porque o que a pessoa deve desejar é que o ambiente onde se desenvolve, o bom ambiente, que são os amigos, que têm a mesma intenção de se aderir com o Criador, eles alcancem essa adesão. E a pessoa trabalha para que isso ocorra. É difícil de trabalhar em prol dos amigos. Sim, eu aproveito o exemplo para dizer que neste grupo físico-virtual, na união dos amigos, na medida que vai se revelando essa conexão dos pontos no coração, esse desejo espiritual, e vai aparecendo algo que se apega, revela-se o Criador, ou seja, a palavra que já falamos antes, que é Shochen, ou seja, a presença do Criador. O Criador se revela na medida em que vamos doando, na medida que vamos conectando com o grupo, na medida que nos unimos com ele. E insistimos, físico ou virtual. O Criador se revela no coletivo. E isso é importante. Por que é importante? Porque não se revela o Criador para mim. Eu não tenho a força. Não tenho suficientemente desejo, força interna para que o Criador se revele. E é diferente se eu trabalho com meus amigos ou com minhas amigas, nós nos unimos e pedimos que se revele o Criador, ou trabalhamos na busca do Criador, aí se revela a presença. Shohen. Uma pergunta. O amargo é uma ajuda em contra? Sim, com certeza. Vamos deixar pendente outra pergunta. Sim, o amargo, o que consideramos como amargo, visto de outro lado, pode ser visto do Criador. Algo que é complexo e pode ser doce. Ou seja, se nós, em vez do vaso egoísta, do nosso desejo de receber, vemos ou denominamos amargo algo que pode ser doce, doce no sentido em que nos favorece chegar ao Criador. Pense isso, amiga. Se não há outro além dele, por que ele vai desejar algo amargo para ti? Não deseja nada de mal o Criador para ti, somente coisas boas e que possam te corrigir. Portanto, o Criador não te mandou nada amargo. O que ocorre é que você, com a percepção e limitações que tem, denomina como amargo tudo isso. Ou seja, deixe de dar exemplos duros, amiga. Por exemplo, uma separação, a morte de uma criança, são coisas duras, difíceis, amargas, e pode haver coisas mais amargas na vida ainda. E apesar disso, deve-se justificar ao Criador. O Criador, ou seja, dentro do que a pessoa vive, da amargura que está, tudo está corrigido e tudo está bem, e que o Criador se está revelando à pessoa. Mas, obviamente, isso é difícil dizer
ou viver, ou justificar o Criador quando está num estado triste, amargo, depressivo, digamos assim. É difícil neste momento ter um nível de elevação ou estar centrado em relação a isso, quando está numa situação tão complexa. Mas certamente disso se trata a Kabbalah, que nós possamos viver situações, nós vivemos situações onde temos que ver e aplicar a sabedoria. E essa sabedoria não serve de nada e, na verdade, não tem nenhuma utilidade aqui no conhecimento terreno. Temos que aplicar aqui no coração. Por isso que a pergunta da amiga, o que era fé, se era uma sensação, percepção, bom, é tudo isso. Tudo isso é fé. É a palavra que você usou, minha amiga, na pergunta anterior. Isso é fé. Mas esta fé, lembre-se, todas essas palavras que usamos é para dizer que há um estado de alcance espiritual. Agora, o que é espiritual na relação com o Criador? Sim, importante também com respeito ao amargo, que é uma ajuda em contra, nos dizem os cabalistas que há uma carga, o Criador não dá uma carga maior que podemos carregar, ou seja, que às vezes nos parece, por exemplo, vou dar o exemplo da morte de um filho, que é um exemplo muito duro, muito duro. Mas eles dizem que para ninguém é dado uma carga maior do que possa levar, ou seja, a pessoa que lhe doa, que vive essa experiência, o Criador manda porque sabe que pode suportar e porque aí pode fazer um trabalho. A ajuda contrária é a oportunidade para trabalhar, porque se nós fôssemos apenas de evento bons, estaríamos desenvolvendo de uma forma como um bebê, que recebe tudo e não sabe o que quer. Portanto, levantou, espera que mude, lhe dê comida, papinha. Sim, não passa por nenhum problema. São estados que vê como bons, mas todos os estados vêm da sua mãe, vê como bons. Está num estado que não tem que realizar nenhum trabalho. Então, tudo isso que é uma ajuda contrária, que vemos como amargo, nos dá a oportunidade de trabalhar. Senão, não poderíamos mudar nossa percepção. Estaríamos num estado estático. Sim, seria um estado cômodo, numa comodidade, não nos moveríamos. Então, precisamente os estados de estar incômodo, em que achamos mal, nos tira da situação do estado de bem-estar e nos move, nos obriga a ter uma atitude diferente. Certamente, se nós estamos num estado muito negativo, é porque estamos longe da espiritualidade do Criador. Se, por exemplo, só passam coisas más, porque de alguma forma dizemos, o Criador me afastou, me abandonou. Eu não recebo benefício, abundância do Criador. Por quê? Porque estou longe da espiritualidade. Isso também é um sinal para dizer que temos que nos aproximar, ou seja, o Criador quer que nos aproximemos, alcancemos o estado de adesão. E nos mostra essas duas possibilidades, ou pela boa forma ou pela forma ruim, má. Sim, pelo bem ou pelo mal, significa que passamos por sofrimento, seja em termos individuais ou coletivos, ou nossa humanidade, nosso país. Ou, pelo bom, significa que fazemos correções, ou seja, conexões, vínculos para estar bem com as pessoas. Isso é conexão, não correção, conexão de forma individual e coletiva. Então, podemos ver que estamos vivendo um momento histórico a nível mundial da humanidade, em que parece que podemos passar, como disse a amiga, por situações amargas. Mas essa situação amarga são, na verdade, situações que nos favorecem o nosso desenvolvimento, onde nos unimos mais para superar juntos essa situação, nos conectarmos mais. Mas pergunta assim. Outra pergunta. Como se distingue a resposta correta ao Criador? Ou seja, como eu sei que o Criador me diz a coisa correta? Sim. E tratamos exatamente do tema que não há outro além dele, ou seja,
tudo vem do Criador e tudo que vem do Criador é bom. Então tudo é correto. Tudo é correto porque tudo que ocorre conosco é para o nosso avanço. Então a pergunta seria, como eu sei que o Criador quer me dizer isso? Porque tudo vem dele. Então se vem tudo dele, tudo é correto. Ou seja, se você não sabe, entende que nós estamos falando de comércio nem desejo egoísta. Estamos falando deste mundo, do mundo da espiritualidade. O que seria o correto? O correto seria que se eu tomo um trabalho e me oferece um trabalho, estou aqui nessa cidade, me oferece um trabalho para sair da cidade e eu tenho que decidir. Então a pessoa pode dizer, ok, o que seria correto? Eu pego e vou embora. Mas se esse tomar este trabalho implica em ir da cidade e me afastar dos amigos e do estudo da Kabbalah, então obviamente isso é incorreto, eu não tenho que tomar. O Criador me coloca à prova, ou seja, me coloca um soldado, me dá dando um doce. Então eu digo não para o trabalho e permaneço no grupo. Ou seja, tudo aquilo que te afasta do caminho espiritual seria incorreto. E obviamente o Criador pode te colocar armadilhas, como o soldado, ou te coloca à prova. E na medida que você vai pelo caminho e confia, significa insiste constantemente em se conectar com ele, apesar das coisas doces, entre aspas, que são colocadas, você chega ao Criador. Isso, é importante isso, porque este caminho não se constitui somente de escadas que a pessoa percebe só como subidas, porque também a pessoa percebe momentos de descida. E isso é para exercitar essa capacidade de trabalhar que tem. Sim, entendo. Então, o que você diz, o Marcos, porque a ideia de escada, quando a pessoa está, ela não baixa, não perde isso, segue ascendendo. Então, o que diz o Marco são estados internos, quando a pessoa tropeça na vida e tem a sensação que vive um estado que denominamos uma descida, tristeza, conexão com o Criador. E a ideia que a pessoa tem de subidas e descidas na relação com o Criador e o grupo. A graça é que as descidas são boas. Esse estado de descida, ou sensação de descida, são bons porque implicam no estado de como vai ser o próximo estado, a subida. Tem que chegar um momento em que se estabelece e sobe. Isso significa eu tenho que ter uma descida para ter subida na parte espiritual. E o que temos que mencionar é que a descida deve durar pouco. Não pode durar dias, meses e anos. Tem que me conectar totalmente. E foi embora da Kabbalah. Então eu tenho que viver uma situação em que eu considere negativa, mas ter meu próprio discernimento e viver intensamente para depois sair rapidamente. Viver em milissegundos, hora ou alguns dias e não mais. E continuar o caminho. Entendeu? Sim. E tudo isso também é interessante, porque se nós percebemos que temos subidas e descidas é porque nos dão trabalho. Sim, porque o caminho espiritual não é só de flores, ou que não ocorre nada. Se não ocorre nada, então estamos no estado estático, como desconexão. Sim, o único momento que estamos como tranquilos é que não estamos, na verdade. Portanto, o que vivemos, nós temos o estado de movimento. E movimento com relação ao que, porque estou no grupo, porque estou na Kabbalah, depois me reconcilio e há uma descida e uma subida e assim vamos nos desenvolvendo. Sim, é importante que há estados de dúvidas, como você dizia, por que serve tudo isso? Para quê? Porque eu achava que ia ter um certo alcance nesse discernimento que não há outro além dele, e tem a dúvida.
porque alguém me diz que é uma força que se põe a bondade e governa a bondade. Então a pessoa pode entrar neste estado. E o importante é que seja consciente que o estado é mandado pelo Criador para colocar um obstáculo a ser superado. Sim, não manda para uma senhora, o chefe, nem a sorte, nem o amigo. A pessoa briga, então eu brigo com o Marco. Não é o Marco. Não é com o Marco que eu brigo, eu tenho que brigar com o Criador. Brigar, ou seja, eu tenho que discutir com o Criador, afinal eu discuto com ele. Descobri que o Criador que me coloca tudo isso, não é o meu amigo Marco. Não é ele que está ao meu lado, mas sim no fim, não há outro além dele, o Marco não existe. Eu discuto com o Criador. Então é uma dinâmica que eu tenho com ele constantemente. Uma pergunta do México? Do grupo do México, qual? Tulancingo, Guadalajara, qual? Toluca? Toluca, ótimo. Quem pode sentir o estado de alcance? Bom, o estado de alcance todos nós podemos sentir, porque, como perguntava uma amiga, o que é fé? O estado de alcance são sensações, experiências, tudo que a pessoa vê de forma particular com relação ao Criador. São estados de alcance. Agora, deve-se ter cuidado com o seguinte: nos recomendam não dizer nossa sensação espiritual diante dos outros ou do grupo. Ou seja, todos nós temos sensações, gostos. Todos nós temos gostos ou sensações com relação ao trabalho. Nas leituras ou com os grupos. E não é recomendado dizer quais são as sensações particulares no grupo, os outros. Por que não é recomendado? Porque a pessoa influencia, um influencia no outro. É isso que eu senti, mais ou menos o Marco tem que sentir a mesma coisa e tem que passar pelo mesmo caminho. Então, nos é proibido dizer nossas sensações. Então, temos que ter o alcance espiritual. Agora, certamente os cabalistas têm um alcance muito mais elevado. Quando começamos a classe, dizíamos que os cabalistas nos revelaram este princípio, não há outro além dele. E quando nos revelam, não é um discurso teórico, mas um discurso que viram e viveram, perceberam, tiveram a sensação. Agora, nos revelam isso para nós e não tínhamos este alcance, não vivemos, não estamos neste nível. A isso nos referimos, certo? E de fato, essa capacidade de perceber, entre aspas, que não há outro além dele, é como uma menção da realização espiritual, que a pessoa percebe que não há outro além dele, está próxima do Criador, e na medida que não percebe isso, culpa a força externa, está um pouco afastado deste nível. Sim, deve-se ter cuidado que esta frase se converta numa fase vazia ou mecânica, em que você diz, não há outro além dele. Então diz para a sua esposa, não há outro além dele. Então parece um mantra mecânico. Não é este o sentido. O sentido que você veja e sinta a partir de amanhã ou todos os dias que o Criador está ao seu lado. E que tudo que ocorre é dele. E você tem que viver isso. Sim, como Pati da Colômbia. Segundo a Kabbalah, eu posso dizer até não ver e crer? Não se refere a ver. Eu entendo o que ela está se referindo, que você não experimenta até que não tenha a sensação, não ter fé. Sim, se você se refere isso à fé, mas uma fé que você desenvolve. Não uma fé cega ou uma fé simples, como dizia o Marco. Que me disseram que não há outro além dele, eu tenho que acreditar nisso. Não. Eu tenho que viver isso. Viver significa sentir, experimentar. Isso é fé. Você alcançou um estado em que viveu, sentiu, comprovou, e aí sim passa a ser empírico, prático.
e não intelectualmente. É algo que se deve perceber no tema de percepção da realidade. E nos dizem que deve se desenvolver um sentido especial. De forma natural, não percebemos a espiritualidade, mas sim apenas a materialidade, porque estamos construídos para perceber e viver neste mundo. E no mundo temos sentido que nos ajudam a ver o olfato, visão, etc. E nós queremos chegar à espiritualidade, temos que desenvolver, entre aspas, sentidos que se sintonizem com fenômenos que queremos perceber. E na primeira classe, no nível fundamental, a pessoa deve desenvolver o sexto sentido. O sexto sentido se refere ao sentido espiritual, o que chamamos ponto no coração. Desenvolver uma sensibilidade e uma intuição, que pode ser intelectual, uns são mais intelectuais, outros mais sensíveis, mas desenvolver uma relação com o Criador. E este é o sexto sentido. Ou seja, um caminho pela espiritualidade. Lembre-se que a espiritualidade diz que há dois mundos, o material e o espiritual. E que no mundo material nós vemos com os 5 sentidos. Ou 4 sentidos que temos. Por exemplo, se eu for, cego ou mudo, então a pessoa tem os seus sentidos biológicos para se conectar com essa dimensão, o mundo material. Mas no mundo espiritual, que não vejo, eu tenho que desenvolver, portanto, um sentido adicional. E esse sentido adicional é o ponto no coração, é uma sensibilidade distinta. Por isso que falamos de sabores, por isso que falamos da fé. A fé no sentido de não passar pela percepção intelectual, mas sim outro tipo de coisa. Maria da Espanha nos pergunta: a fé supõe níveis com relação com o Criador ou desenvolver níveis? Significa que são vários níveis para alcançar o Criador. A escada do Balsulama ele diz que são 125 níveis. E você pode unir as escadas por 5 mundos, e cada mundo tem sua sefirot. É algo que passaram na última classe, ou se não alcançaram, virão na terça. Há vários sabores, mas na verdade níveis com relação com o Criador. Não é uma só relação com o Criador. Sim, do nível da fé simples, que eu acredito porque me dizem, alguém me falou, e eu acredito deste ponto, e temos que avançar deste ponto para o ponto em que esta fé é algo que comprovamos, por isso temos fé, a fé verdadeira. E isso tem níveis, porque na medida que se avança por escadas, degraus, nós temos uma percepção distinta do Criador. Ele não muda, nossa percepção que muda. Isso é verdade. Não sei se já falamos, o Criador é imutável, ou seja, não tem tempo e espaço, não muda. Então quem muda? Quem se modifica? O vaso, ou seja, nós. Nós que temos o desejo de receber, vamos nos modificando. Então, se nós vivemos o estado que falamos do Marco, subida, descida, descida, subida, nós vivemos vários estados, sabores, diferentes níveis de relação para com a nossa vida. E temos diferentes tipos de relações com o Criador. Não é uma só, porque nós vamos mudando. Mas o Criador nunca mudou. Ele sempre esteve conosco e sempre nos deu luz. E sempre nos doa. Até a nossa morte. Então o tema é quem vai modificando somos nós. Nós vamos mudando. E essa mudança vai depender da nossa experiência, nossas buscas, nosso caminho espiritual que nos desenvolvemos. E o cabalista usa muito a palavra discernimento, do nosso discernimento. O discernimento não é apenas reflexão, mas estados emocionais que a pessoa vive, descobrimento, aprendizado, diria os nossos amigos. O aprendizado é o estado de alcance que a pessoa desenvolve nesta vida com relação ao Criador. Agora, nós já falamos de forma individual, mas lembrem-se que este caminho, além de individual,
não podemos esquecer o caminho coletivo. Eu tenho outro amigo, felizmente, outro amigo que eu posso tocar e ver, brigar com ele, me reconciliar, que está no mesmo caminho espiritual. E é importante isso, porque todo esse desenvolvimento do egoísmo que falamos, toda essa descida, esse desenvolvimento, esse regresso ao mundo superior, assim como se desenvolve uma pessoa, também a humanidade se desenvolve. Na nossa sociedade, os amigos de outra sociedade anterior e a humanidade completa. Então, isso que vemos no nível pessoal é um desafio, e em toda a história se tratou disso. Temos uma pergunta de Ana do Canadá. Diana do Canadá, isso. A existência da criação só tem sentido na conexão do grupo e a oração correta? O sentido da criação tem sentido na medida em que nos corrigimos como humanidade. Ou seja, lembre-se que o plano da criação é nos corrigir. E não corrigir a mim, mas corrijamos-nos todos. Chegar a nos aderir a ele. Esse é o plano da criação. Ou seja, passar do desejo de doar, do desejo de receber e ao desejo de doar. Neste plano, tem sentido também que estamos na Kabbalah com um grupo físico, com um grupo virtual. Então vai tomando sentido. E o objetivo do plano é a correção da alma desse desejo de receber para doar. E temos que passar de forma individual e coletiva, por meio de um grupo, de pessoas individuais, grupos virtuais, através da sua casa, sei lá, de alguma forma temos que passar todos juntos este processo. E é importante isso, porque nos dizem os cabalistas que trouxemos a um bom ambiente, que vai nos permitir desenvolver na espiritualidade. Porque se nós não temos a sorte de estar no bom ambiente, não vamos poder desenvolver um bom trabalho. Porque já repetimos em outras vezes, se a pessoa quer desenvolver certa qualidade, deve se aderir ao grupo que possui a qualidade. Por que falamos tanto de grupo? Porque no fundo falamos de um espaço que é cuidadoso, te protege. E depois falamos do ambiente. Existe uma tese que a pessoa é o ambiente onde está. Ou seja, se eu estou num grupo de delinquentes, não posso dizer que este é o meu ambiente, portanto eu vou ter essa influência. Mas se eu estou num grupo onde estudam e buscam um criador, essa vai ser a minha influência. Então eu tenho que cuidar do meu ambiente. Um bom ambiente é isso. E é importante porque a pessoa pode partir de um estado em que não tenha nenhuma aproximação com discernimento do que não há outra além dele, ou aproximação de buscar a espiritualidade, mas de alguma forma eu vou me aderir a este grupo que trabalha, e na medida que eu vou me aderir, não sei porquê, mas vou me aderir e me apego firmemente e não quero sair desse ambiente. Eu quero estar apegado aí de alguma forma. Eu chego a me imbuir disso. Vou chegar a ter o mesmo propósito de trabalhar para alcançar adesão com o Criador, revelá-lo. E lembre-se, os amigos estão no Zoom, e o Zoom é um ambiente, certo? Não só um ambiente físico, mas também um ambiente virtual, que vocês desenvolvem no Zoom. Ok. E um dos grandes propósitos disso, tudo o que falamos, qualquer um de vocês pode ingressar no Bnei Baruch, encontrar o texto, livros, toda a informação que precisa, e poderia pensar que poderia se desenvolver espiritualmente, estudando e conseguindo a capacidade de conexão. Mas nós também sabemos que, de alguma forma, podemos estudar tudo, podemos aprofundar, chegar no entendimento espiritual muito elevado, e não vamos alcançar adesão com o Criador, porque o que nos falta? O desejo forte de adesão. Porque não temos, nós acreditamos que temos adesão com o Criador e buscamos Ele. Mas
termina essa reunião e nós vamos, sei lá, ver um filme ou trabalhar e outra ocupação. Depois nos lembramos do desejo que tínhamos por adesão. Então, como não temos o desejo forte, e é difícil que possamos desenvolver solitariamente, precisamos do grupo, porque a força do grupo faz com que o meu desejo se multiplique pela quantidade de amigos que estão no grupo. Isso porque também potencializa os desejos, nos dão outros pontos de vista, uma série de coisas no grupo. Não. Tem mais perguntas? Não. Um amigo pergunta se existe um grupo onde pode-se discutir esses temas, conectar-se. Bom, aproveitamos, amigo e amiga. Nosso amigo Antônio pergunta constantemente, onde é um grupo físico do Chile? Nos pergunta constantemente. Onde é um grupo físico? Então, nós temos que dizer ao grupo Antônio para você a mesma coisa. Deve passar pelo grupo fundamental, depois intermediário, depois grupo jovem, e depois dos 3 níveis, podemos já desenvolver um grupo físico ou virtual. Antes não é recomendado. Ou seja, é recomendado que vocês desenvolvam estes conceitos ou sabores da relação com o Bibinei Baru, com estes cursos. São como que 9 meses conosco. E depois ver se há grupos físicos perto de onde vivem ou criar um grupo virtual. Sim, independentemente disso, todos sabem que há grupos no Facebook que começam com BB Chile, BB México. Poderiam também encontrar certa informação sobre difusão, disseminação. Mas isso é mais para quem está no grupo jovem, grupo avançado. Então, isso de não constituir um grupo imediatamente tem uma motivação. Se nós estamos num nível muito com amigos que não estão imbuídos na temática do estudo, provavelmente vamos para outros locais e vão pensar, o que ocorre com isso, com aquilo, com os talismãs. Então tem que passar por um processo. Nós passamos por um processo em que vamos vendo do que se trata e quais os temas que tratamos, os caminhos que seguimos. Então, quando estamos preparados, nos chegam oportunidades. Então não deve se preocupar, porque ao dar o primeiro passo, estamos no caminho. Sim, temos que ter paciência. Um exemplo foi a Maria José, da Espanha, que nos perguntou na primeira lição se há vários grupos na Espanha, mas nós recomendamos primeiro terminar o ciclo do nível fundamental, intermediário, grupo jovem, e depois buscar, solicitar orientações de grupos físicos e virtuais no Facebook do Miribaru. E nós estamos encantados. Quer participar conosco. E vamos tranquilos. Não vamos correr. Ok? Acabou o tempo? Não há mais perguntas? Então vamos ver quem está conosco. Sim. Tivemos as seguintes conexões no chat do Centro de Educação. Saudação aos amigos. Estamos vendo no Zoom. Colômbia, Pati de Cali, do Equador, Luiz. Rogoamba, do México, Wendy, Pati, Sara, Douglas, Estados Unidos, Madalena, Chile, Roberto, Santiago, da Espanha, Maria José, cerca de 26 conexões na tela do Zoom. Temos os grupos do Breibaru de Guadalajara, Tulancingo, os amigos que estão conosco, parabéns. Grandes grupos, grandes grupos, Tulancingo, Guadalajara, Toluca, Aregustos, do Chile, temos o Antônio do Chile, saudação,
Davi, Diana de Montreal, Dorli da Colômbia, Anitta do Equador, Gonçalo, Roger de Toluca, Luiz Alberto de Monterrey, amigos de São Paulo, Maria Cárdena, Maria Karen de Toluca, Maria Luísa de Toluca, Norma Aldana, Toshi, e temos alguém que se identificou como usuário número 1, Wendy Miguel, Gabi, da Cidade do México, amigos de Monterrey, Maria Helena do México e amigos de Toluca. Então, muitos amigos do México, sempre, saudações. Saudação a eles, estão sempre conosco nessa atividade. E uma grande saudação aos amigos da Venezuela que nos veem. E um grande abraço para os amigos que tiveram paciência de se conectar conosco. Agradecemos ao Criador que nos apresenta essas possibilidades. Amigos, quem sabe? Agradecer também os que trabalham conosco. A parte técnica, que está composto pela Mônica e a Patrícia, e seu chefe coordenador, o Antônio, e a moderadora, a Érica Fischer, Ângela, que está também, Ângela, e a Montserrat. Grande saudação a todos os amigos. E saudação aos amigos do Grupo Físico. Então, saudação, porque sem o apoio de vocês, quem está conectado, sem a parte técnica, não seria possível. Muito obrigado, amigos. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço.